Hebreus, capítulo 1. Nós começamos a semana passada a falar sobre Jesus Cristo é superior aos anjos. E como eu não consegui terminar a semana passada, então eu vou continuar hoje sobre este mesmo tema. Jesus Cristo é superior aos anjos. Hebreus capítulo 1. Vamos ler desde o verso 1 mais uma vez e assim a gente pega todo o texto. Do verso 1 até o verso 9. No passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nestes últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se superior aos anjos, a ponto de herdar um nome mais excelente do que eles. Pois a qual dos anjos disse alguma vez: Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez: E eu lhe serei pai, e ele me será filho. E ao introduzir o primogênito no mundo, outra vez diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Sobre os anjos ele diz: Dos seus anjos ele faz ventos, e dos seus ministros labaredas de fogo. Mas sobre o Filho diz: O teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e o cetro do teu reino é cetro de equidade. Amaste a justiça e odiaste o pecado. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E vamos ler também o verso 14. Falando a respeito dos anjos, ele diz: Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir em favor dos que herdarão a salvação? Amém. Vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te bendizemos, te agradecemos por esta oportunidade de meditarmos na Sagrada Escritura. Pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações, trazendo revelação da Tua Palavra, para que nossas vidas sejam edificadas em Cristo, para que sejamos transformados, aperfeiçoados e nos tornemos mais semelhantes a Jesus Cristo, Teu Filho. Deus, em nome de Jesus, fala conosco, nos abençoe com a Tua Palavra. E é em nome do Senhor Jesus que nós oramos, te dando graças por todas as coisas. Amém. Amém, queridos. Só recordando por que o escritor aos Hebreus está enfatizando tanto a superioridade de Cristo sobre os anjos. Como nós vimos, a lei do Velho Testamento foi entregue através dos anjos, através do ministério dos anjos. A palavra de Deus deixa isto claro, tanto aqui em Hebreus, quanto na pregação de Estevão, lá em Atos capítulo 7, quando ele afirma isto, que a lei foi entregue aos homens pelo ministério dos anjos. E no Velho Testamento o Senhor muitas vezes agiu através dos anjos. E no primeiro século, então, havia um apego muito grande aos anjos. E então o escritor aos Hebreus vai enfatizar a superioridade de Cristo, porque muitas pessoas já começavam a abandonar o Evangelho, voltando para o judaísmo, que enfatizava o poder dos anjos. E então ele manda esta mensagem dizendo: olha, não voltem atrás, porque Jesus é superior aos anjos. E então nós vimos aí que Jesus é superior aos anjos porque ele recebeu um nome mais excelente do que os anjos. Nós vimos também que Jesus
é adorado pelos próprios anjos. Enquanto os anjos adoram, Jesus está entronizado e está sendo adorado. E hoje eu quero meditar aqui com vocês a partir do verso 7, que fala sobre os anjos. Ele diz: de seus anjos ele faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo, que é uma referência ao Salmo 104, verso 4, que é exatamente a mesma palavra. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Então, eu quero meditar com vocês hoje que Cristo é superior aos anjos por causa da sua soberania. Ele é Deus soberano, enquanto os anjos são criaturas. Jesus é o Criador. E enquanto Jesus está assentado no trono, reinando soberanamente, os anjos estão exercendo a sua função de servos. Eles são servos, como diz aqui, que o próprio Deus faz dos seus anjos ventos e de seus ministros labaredas de fogo, e nós vamos ver que tudo isto é a serviço da igreja. Ok, então esta é uma descrição dos anjos como servos, ainda que sendo seres tão gloriosos como eles são. E como eu disse, o escritor faz uso aqui da citação do Salmo 104, justamente para enfatizar esta questão que os anjos são servos. E eles são como ventos e como relâmpagos, que são partes da criação de Deus. Ele vai usando aqui a criação de Deus, até mesmo para fazer uma comparação com os anjos. Eles são como outras criaturas de Deus, como outras criações de Deus, e estão completamente a serviço de Deus, obedecendo somente à vontade de Deus. Por isso que é muito errado as pessoas adorarem a Deus, como também orarem aos anjos, adorarem os anjos, como também invocarem anjos, orarem aos anjos, invocar anjos, ou até mesmo pedir para Deus, Deus, envia os teus anjos. Não está no nosso controle, não está dentro da nossa esfera de ação, de comandar Deus. Em nada nós podemos comandar Deus, e até mesmo nessa questão de falar, Deus, envia os teus anjos. Deus não precisa da nossa ajuda para nada. Deus é soberano, Ele sabe o que precisa ser feito e Ele vai fazer exatamente no momento em que precisa ser feito. Por outro lado, nós não devemos desprezar ou menosprezar o ministério dos anjos, porque é para a glória de Deus que eles servem, é para a glória de Deus que eles são ministros, que Deus criou e coloca a serviço da igreja. E nós vamos ver que os anjos, como Cristo é superior aos anjos, porque quando a gente lê os evangelhos, logo no início, quando Jesus passa aqueles 40 dias no deserto, sendo tentado, ao fim daqueles 40 dias, após a tentação, a Bíblia diz que anjos vieram e serviram a Jesus. Num outro momento, quando Jesus passa por profunda angústia lá no Getsemane, e orou e suou sangue, a Bíblia diz que naquele momento anjos vieram e ministraram a Jesus, serviram a Jesus. E também a Bíblia enfatiza que quando Jesus estava sendo preso e Pedro puxou a sua espada para defender Jesus, Jesus falou para que ele não fizesse aquilo e disse: se eu quisesse, eu rogaria ao Pai e ele iria enviar legiões de anjos para me socorrer. Então, mostrando que os anjos estavam inteiramente à disposição de Jesus. E então Jesus é superior aos anjos em todas as coisas. F.F. Bruce escreve assim: anjos são retratados executando ordens divinas com a rapidez do vento e o poder do fogo. E então em Hebreus, como a gente leu no verso 14, diz: não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir em favor dos que herdarão a salvação? Então veja, o Senhor Jesus dá ordem aos anjos, enviando os anjos para trabalharem em favor da igreja, em benefício da igreja, daqueles que vão herdar a salvação.
E todos os anjos têm esta função de servir. Nenhum anjo está excluído desta função. Até mesmo os arcanjos, incluindo Gabriel, incluindo Miguel, a gente percebe nas Escrituras que eles também são enviados para servir os interesses santos de Deus. Então, não há uma categoria de anjos que fala, não, esses aqui estão numa classe mais elevada, esses aqui são diferentes. Não, todos, sem exceção nenhuma. Não importa se é anjo, se é arcanjo, se é serafim, se é querubim, todos eles estão a serviço de Deus, ok? Não há uma classe que, eles são mais importantes. Não, a função deles pode ser diferente, mas todos eles são servos, ok, queridos? Então, pensando nisso, a gente tem um exemplo de quando Pedro foi preso, e ele estava na prisão, e Deus enviou um anjo para que Pedro fosse liberto. Está lá em Atos, capítulo 12, versos 4 ao 11. Vamos ler esse texto. Tendo o dedito, falando a respeito de Herodes, prendendo Pedro, colocou-o na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados, cada um para o guardarem. Veja como era a situação ali de Pedro, 4 soldados. E pretendia apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. Veja, a igreja orava a quem? A Deus, ok? Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, algemado com 2 correntes, e as sentinelas guardavam a prisão diante da porta. De repente veio um anjo do Senhor, e a luz resplandeceu na prisão, e ele tocou o lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E as algemas caíram dos seus pulsos. E o anjo ainda lhe disse: coloca as tuas roupas e calça as sandálias. E ele assim fez. E disse-lhe mais: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro o seguiu, sem compreender o que estava acontecendo por meio do anjo. Era real, pois pensava tratar-se de uma visão. Depois de passar pela primeira e segunda sentinela, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, que se abriu sozinha para eles. E saindo, desceram uma rua e logo o anjo se afastou dele. Então, caindo em si, Pedro disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Então veja, a gente vê aqui este anjo trabalhando, obedecendo ordens do Senhor, para que Pedro fosse liberto. Mas você nota que o anjo, ele só chegou ali, despertou Pedro e deu algumas orientações para Pedro. Não foi o anjo que tirou as algemas de Pedro, não foi o anjo que abriu as portas, não foi o anjo que impediu os soldados de verem Pedro passando. Em momento nenhum esses anjos agiram com poder. Eles chegaram ali para ministrar algo de Deus para Pedro, mas toda a ação foi de Deus. E Pedro compreendeu isto e ele diz: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e o Senhor me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Veja que em momento algum Pedro exalta o ministério do anjo. Pedro está exaltando a Jesus, ok? Então, queridos, veja, os anjos são enviados para ministrarem de acordo com as necessidades do povo de Deus, e é sempre debaixo de total orientação de Deus. Não é que Deus chama um anjo: vem cá, está vendo o Pedro ali, vai lá e faz o que tem que fazer. Não, Deus não dá essa autoridade ao anjo para ele assumir o controle de uma situação. Deus é específico naquilo que o anjo tem que fazer. E toda a ação, na verdade, pertence ao próprio Deus. O anjo não faz nada se Deus não estiver agindo, ok? Então, ele tem poder?
O anjo tem poder, é um ser glorioso? É, mas totalmente limitado a toda orientação e debaixo do poder de Deus. A Bíblia também diz que os anjos ajuntarão os eleitos por ocasião da volta do Senhor Jesus. Está lá em Mateus capítulo 24, verso 31. Então, naquele dia, quando os céus se abrirem, os anjos vão passar por toda a terra, pegando, chamando os escolhidos, da mesma forma que ele fez aqui com Pedro. Ele vai ali despertar, né? Falar, chegou a hora, vamos. Mas é o poder de Jesus que vai atrair a sua igreja para as alturas, para as nuvens, para o encontro triunfal, ok? Os anjos vão ter um certo trabalho ali? Vão, mas todo o poder é do Senhor Jesus, toda a glória é do Senhor Jesus. E então até aquele dia, os anjos ainda estarão ministrando a favor dos santos, né? Então o que a gente vê aqui é que os anjos, eles ministram em favor da igreja, mas em momento nenhum a gente vê anjos pregando o evangelho, em momento nenhum a gente vê anjos ensinando o evangelho. E como eu citei a semana passada, Paulo escrevendo para os Gálatas, ele fala, olha, se um anjo vier trazendo uma mensagem, considere isto algo maldito, porque anjo não tem a função de trazer mensagem nenhuma. Veja que o anjo não pregou o evangelho para Pedro, o anjo não glorificou a Jesus ali para Pedro, o anjo não fez nada, ele só disse, Pedro, acorda, pega as suas coisas, vamos sair daqui. Veja, não houve uma pregação. O anjo não chegou e disse, olha, o Senhor me enviou para te falar. Anjos não têm a função de pregar, anjos não têm a função de ensinar, anjos não trazem a mensagem de Deus. Ok? Fica claro isso, queridos? E anjos não têm o poder de governar a igreja, de instruir a igreja, o governo da igreja. Eles ministram as necessidades do povo de acordo com a direção que Deus dá para eles. Ok? Mas, apesar de tudo isso que a gente está falando, nós não devemos brincar com anjos, né? Porque é algo muito sério, embora eles são menor em sua glória que o Filho de Deus, eles têm sim uma glória bem considerável. E a gente, ao ler as Escrituras, a gente vai perceber que eles aparecem pela Bíblia inteira. E quando eles chegam, o coração dos homens ficam paralisados, porque eles têm sim uma glória. E a gente percebe isto lá em Apocalipse, capítulo 19, no verso 10. Quando o anjo está ali falando algumas coisas com o apóstolo João. E diz assim, o verso 10 de Apocalipse 19. Então lancei-me a seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse, olha, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então o anjo fala, olha para João, não me adore, eu sou um servo de Deus, como você é um servo de Deus, eu também sou um servo de Deus. E adora somente a Deus, porque se existe alguma coisa em mim, é o Senhor agindo. Eu mesmo não faço nada por minha conta, eu não sou nada em mim mesmo, assim como nós não somos nada em nós mesmos, e o próprio Jesus disse, sem mim vocês não podem fazer nada, né? Às vezes a gente se acha muito importante, às vezes a gente se acha muito grande, né? Muito especial, e Jesus diz, olha, de especial vocês não têm nada, de importante vocês não têm nada, mas eu tenho misericórdia de vocês e escolhi vocês. Então não há motivos para a gente querer se exaltar achando que a gente é muita coisa, porque na verdade a gente não é nada. Ok? As pessoas gostam daquele evangelho que diz, você é importante para Deus, você é especial para Deus. Não tem ninguém especial, não tem ninguém importante. A única coisa que existe de fato é a misericórdia de Deus, que resolveu nos escolher, nos perdoar e nos fazer povo dele. Por quê? Não sei. É como diz a canção antiga, por que Jesus me ama?
Eu não sei. Quantas vezes você mesmo não consegue se amar? Não é verdade? Quantas vezes você fala, poxa, por que eu sou assim? Porque você não se conforma com o que você é. E Deus, não sei por qual razão, resolveu nos amar. Mas não há nada de especial em nós. Mas vamos lá, a gente falou bastante aqui dos anjos, mas aí então vem a questão que mesmo eles sendo aí tão gloriosos, eles estão ministrando aos santos enquanto Jesus está sentado no trono, os anjos estão servindo enquanto Jesus é soberano. E em certo sentido, porque a gente leu na semana passada, ou mencionou na semana passada, que o Salmo 8 fala que os homens foram criados um pouco abaixo dos anjos. Mas de repente a gente vê aqui que em certo sentido, os santos de Deus são superiores aos anjos, porque os anjos são enviados para ministrar aos santos. Então, em tudo isto, o que a gente percebe? O amor de Deus, a misericórdia de Deus por nós. Porque nós somos feitos um pouco abaixo dos anjos, mas de repente os anjos são enviados para nos servir. Mas nada de glória, isso é graça e misericórdia de Deus. Tá? Não é nada para a gente falar, eu sou melhor que um anjo. Não. O que é melhor que o anjo é a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Mas então vamos pensar mais a respeito de Jesus agora, porque a gente falou sobre essa glória dos anjos e o serviço dos anjos, mas o oposto a isso fala a respeito de Jesus, citando mais uma vez o Velho Testamento, o verso 8 e 9 de Hebreus, que é uma citação exata dos versos 6 e 7 do Salmo 45. Se você comparar, você vai ver que é exatamente uma citação do Salmo 45. Então, os versos 8 e 9 diz: mas sobre o Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e o cetro do teu reino é cetro de equidade. Amaste a justiça e odiaste o pecado. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Então esses versos mostram a divindade e a soberania de Cristo, que é para todos sempre. A entronização de Jesus, ela sempre foi um ponto fundamental em todo o Velho Testamento, como é no Novo Testamento. Lembra que a gente começou esse estudo sobre a superioridade de Cristo, citando o Salmo 2, e também o capítulo 7 do segundo livro de Samuel. Mas a gente vai ver através de todo o Velho Testamento que Cristo é entronizado. Nós temos, por exemplo, as palavras de Isaías, lá no capítulo 9, versos 6 ao 7, que diz assim: pois um filho nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. O seu domínio aumentará, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecê-lo e firmá-lo em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E então nós vemos o cumprimento desta palavra lá em Lucas, capítulo 1, nos versos 32 e 33, que diz o anjo dizendo para Maria, e ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. Então veja aqui o Novo Testamento mostrando que a profecia de Isaías era concernente ao Senhor Jesus. Então Jesus, ele não era somente o filho de Davi, mas também o Filho de Deus, e o único que podia cumprir esta profecia, de ter um reino eterno que é perfeito em justiça.
Quando a gente olha para o Velho Testamento, nós vamos ver que o reino de Davi não foi perfeito, o reino de Salomão não foi perfeito, o reino de nenhum dos outros reis, né, que foram os piores de todos, né, nenhum alcançou as palavras desta profecia. Então é uma profecia que se refere somente ao Senhor Jesus Cristo. E o autor aos Hebreus, então, nos ensina, né, o que ele está fazendo ao escrever este livro, ou esta carta para o povo hebreu. Ele está, na verdade, ensinando aquele povo e nos ensinando, estava ensinando o povo, está nos ensinando a ler o Antigo Testamento, principalmente os Salmos, através da pessoa de Cristo, né? A gente vai ver que todo o Velho Testamento, então, estava prometendo e ao mesmo tempo antecipando, estava descrevendo e ao mesmo tempo celebrando a vinda e a vida do Senhor Jesus Cristo e todo o seu ministério. Vemos que o próprio Jesus falou a esse respeito lá em Lucas capítulo 24, no verso 44. Quando ele estava falando com aqueles dois discípulos a caminho de Emaús, ele diz: era necessário que se cumprisse tudo que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E então, quando a gente começou esse estudo, Samuel deu a introdução, nós vimos lá no capítulo 1, os versos 1 ao 3, que ele começa mostrando a unção de Jesus nos ofícios de profeta, de sacerdote e de rei. E o verso 45, ou o Salmo 45, então vai falar a respeito do noivo real. E é justamente esse texto que agora o escritor aos Hebreus está usando aqui, para mostrar o Senhor Jesus. E quando a gente olha para todas as profecias do Antigo Testamento, nós vamos ver que dificilmente aquelas referências podiam ser de qualquer um outro rei que exerceu o reinado sobre Israel, mas que toda a referência é clara a respeito de Jesus, o Messias, o ungido de Deus. E então é interessante aqui, porque este verso 8, que é o Salmo 45, 6, ele fala: o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, né? Mostrando que Jesus é Deus, porque ele fala: mas é Deus, o teu Deus, quem te unge. Você percebe isto? Ele fala: mas sobre o Filho, verso 8 de Hebreus, mas sobre o Filho diz: o teu trono, ó Deus. Isto é uma referência ao Filho. O teu trono, ó Deus. Mas é o próprio Deus que unge o Deus. Então, uma referência muito clara já à Santíssima Trindade, lá no Salmo 45. Então, a gente vê que o Velho Testamento apresenta a Trindade, ainda que não fale Pai, Filho e Espírito Santo, mas está mostrando toda esta ação, né? Como Samuel gosta de dizer, a dança da Trindade. Ó Deus, o teu Deus. Então, falando para Jesus: tu és Deus, e existe o Deus Pai sobre tudo isto. Ok, queridos? Fica claro aí? Então, é maravilhosa esta afirmação de que Jesus é o verdadeiro Rei da Glória, o verdadeiro Messias, que vai reinar em total justiça. E a gente então percebe a unidade da Trindade. Jesus é um com Deus Pai, porque é Ele reinando. E a gente sabe que Deus é o soberano Rei sobre todas as coisas, e Jesus é chamado o Rei dos Reis. Então a gente vê a perfeita unidade da Santíssima Trindade. E nós precisamos também observar a base de toda essa exaltação a Jesus, que é a perfeita justiça, que ele cita aqui: e o teu cetro, e o cetro do teu reino é cetro de equidade. Amaste a justiça e odiaste o pecado. Então, por que Jesus é exaltado? Porque Jesus pôde ser o Salvador de todos aqueles que creem nele. Porque ele era santo, e ele sempre foi santo e nunca manchou a sua santidade.
O próprio Jesus, conversando com seus discípulos, ele fala: o príncipe deste mundo se aproxima e ele nada tem em mim. Satanás nunca conseguiu lançar um dardo sobre Jesus. Todos eles foram apagados. Jesus rejeitou toda e qualquer ação do inimigo na sua vida, na sua mente, nos seus sentimentos, ao ponto da Bíblia descrever que em Jesus nunca houve dolo. Jesus nunca teve um sentimento errado. Não é somente que ele nunca teve uma atitude errada, ele nunca teve um sentimento errado, ele nunca teve um pensamento errado. Nenhum erro, nenhum pecado jamais chegou na pessoa de Jesus. E aí a Bíblia mostra por que Jesus vencia facilmente o pecado. Porque a Bíblia diz: amaste a justiça e odiaste o pecado. Queridos, por que a gente peca? Porque a gente não chegou neste ponto de amar a justiça e odiar o pecado. Muitas vezes a gente ama o pecado, ou não? Quem aqui ama o pecado? Ninguém ama o pecado? Então por que você peca? Você peca como tomando um remédio amargo? A gente peca porque o pecado ainda é agradável a nós. Mas Jesus, ele amava tanto a justiça, e agora falando de Jesus homem, não Jesus Deus, mas Jesus homem, ele amava tanto a justiça e odiava o pecado. Por isso o seu sangue era puro, para poder nos salvar. Amém, queridos? Agora, Jesus ama a justiça e odeia o pecado, e deseja que o seu povo, que reinará com ele, também ame a justiça e odeie o pecado. Veja, não é simplesmente uma sugestão para nós amarmos a justiça e odiarmos o pecado, é mandamento, queridos. E aí você fala: onde está este mandamento? Talvez a gente não perceba, mas ele está lá em Mateus capítulo 6, verso 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O Salmo e o escritor aos Hebreus está falando a respeito de Jesus: amaste a justiça. O que a gente busca? Pelo que você luta? O mandamento é para que a gente ame a justiça e então busque em primeiro lugar o reino de Deus. E buscando o reino de Deus, nós não estaremos buscando benefícios, mas estaremos buscando a justiça de Deus. Amém, queridos? Então, sendo isto uma grande verdade a qual nós devemos nos apegar, vem a pergunta: a quem mais nos voltaremos pela justiça que tão desesperadamente nos falta, mas que precisamos dela se pretendemos estar no julgamento de Deus? A Bíblia diz claramente que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Somos salvos? Sim, somos salvos. Mas isto não vai fazer com que a gente passe direto perante o tribunal. Nós vamos ter que parar ali, diante do tribunal. E o que vai ser julgado? Não a nossa vida, porque a nossa vida e os nossos pecados foram julgados na cruz do Calvário em Cristo. Mas vai ser julgada a nossa atitude em relação ao reino de Deus. O quanto nós buscamos o reino, o quanto nós desejamos o reino, o quanto nós nos empenhamos para chegar nessa mesma posição de amar a justiça e odiar o pecado. Isto vai ser julgado. Alguém vai perder a salvação lá no tribunal de Cristo? Não. Porque a salvação está no precioso sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Mas as nossas atitudes sim serão julgadas naquele dia. As nossas intenções serão julgadas naquele dia. E então,
o Senhor vai distribuir galardões esses que serão aquilo que teremos para oferecer, para exaltar a Jesus naquele dia. Então muitos naquele dia talvez não recebam nenhum galardão e não terão nada para oferecer ao Senhor Jesus naquele dia. Porque naquele dia você não vai poder dizer: ah, Senhor, não tenho nada, mas te ofereço o meu coração. Isso a gente faz aqui. Naquele dia não tem o que a gente oferecer para Ele, a não ser as coroas que a gente vai receber, para lançar aos pés dele e declarar: tudo isto, Senhor, eu só conquistei por tua graça. Mas alguns não poderão fazer isso naquele dia. Dá para entender isso, queridos? Por outro lado, a gente olha para esse mundo que está se corrompendo cada vez mais a cada dia. E muitas vezes a gente pergunta: onde tudo isso vai chegar? Será que a gente vai conseguir sobreviver a tudo isso que está acontecendo? Porque nós estamos caminhando, embora alguns achem, eu não vou discutir este ponto, mas só para a gente pensar aqui, nós estamos caminhando para a grande tribulação. Embora alguns achem que a gente já está vivendo a grande tribulação, eu particularmente acho que não. Porque não vai ser fácil. Aqueles dias serão realmente terríveis. A igreja vai passar? Não sei. Particularmente eu acho que não, mas posso estar errado. Muita gente acha que sim, que a igreja passa pela grande tribulação. Não sei, a Bíblia não é clara. Mas como que a gente vai conseguir sobreviver? Como que a gente vai conseguir não se corromper? Só se nós amarmos a justiça e odiarmos o pecado. Só vai evitar o sinal da besta, embora muitos acham que é chip, que é... Eu não sei o que é sinal da besta. Tenho algumas ideias, mas não vamos discutir sobre isso. Mas só vai conseguir rejeitar aquele que amar a justiça e odiar o pecado. Porque certamente o sinal da besta tem a ver com o pecado. Certamente. Não sei o que, como e porquê, mas eu creio desta forma. Então nós precisamos amar a justiça e odiar o pecado. Porque, queridos, como eu disse, nós estamos caminhando para um caos. E como igreja, nós temos um chamado para orarmos sobre tudo o que está acontecendo. E na oração que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso, que o Jeff fez um estudo muito bom sobre tudo isto, o verso 10, ele fala: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Veja, quando nós olhamos para este mundo que vai caminhando para esse caos absoluto, nós precisamos orar para que o reino de Deus venha. Porque, queridos, o próprio Jesus disse que se estes dias não forem abreviados, até mesmo os escolhidos correm o risco de serem enganados. Então, desesperadamente, nós precisamos clamar para que venha o reino de Deus sobre esta terra, para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, no meio da sua igreja, no meio do seu povo, através da sua igreja, através do seu povo, que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, como tem sido feita nos céus. Mas não basta nós orarmos, nós precisamos também viver de uma maneira correta sobre esta terra. E a palavra de Deus diz, Jesus falou sobre isso lá em Mateus capítulo 5, versos 13 ao 16: vós sois o sal da terra. Se o sal perder as suas qualidades, como restaurá-la? Para nada mais presta senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Jesus está dizendo o que aqui, queridos?
se nós não exercemos a nossa função de igreja, se nós não sermos sal na terra para buscar a preservação do plano de Deus, se nós não tivermos atitudes de amar a justiça e odiar o pecado, para que a gente serve? O que nós estamos fazendo neste mundo? Jesus fala, vocês não vão significar nada se vocês não tiverem as qualidades do sal, que é a preservação, que é trazer um novo sabor a este mundo. Mas ele continua no verso 14, vós sois a luz do mundo. Não se pode acender uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. O que Jesus está dizendo aqui, queridos, eu edifiquei a minha igreja, não para ficar escondida, mas para aparecer neste mundo. Eu não acendi vocês, eu não fiz de vocês uma luz para ficar escondida. Eu fiz de vocês uma luz para colocar no velador, para iluminar, para mostrar a justiça de Deus, para mostrar o quanto Deus odeia o pecado. Eu coloquei vocês neste mundo para ser um exemplo. E é o que Paulo diz lá em Filipenses 2,15. Para que vos torneis filhos de Deus, irrepreensíveis, sinceros e íntegros, no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares no mundo. O que a Bíblia diz, queridos, que nós temos que fazer diferença neste mundo. Nós temos sim que pôr a nossa cara para levar tapa lá fora. Porque às vezes, eu vou ficar quieto, nem vou falar que eu sou crente, porque... Não, a gente tem que falar sim. A gente tem que revelar a glória de Deus. A gente tem que mostrar a justiça de Deus e dizer, está errado. Isso que está sendo feito está errado. Eu prefiro ficar quieto na minha, não me meter nesses assuntos. Não, você não foi chamado para ficar quieto, não. Você foi chamado para abrir a sua boca e proclamar o Evangelho. Você foi chamado para resplandecer como um astro no meio da corrupção que está dominando este mundo. Nós somos chamados, queridos, para amar a justiça e odiar o pecado. Amém, queridos? Porque qual é a esperança? Para qual autoridade nós vamos correr em busca de segurança e de refúgio, a não ser somente naquele que está entronizado para sempre? E então, correr para Jesus, para estar em segurança, para estar no refúgio do Senhor, é orar para que venha o reino de Deus. Entenda isso, queridos. A gente não vai ser colocado, só usando como exemplo, como Moisés na fenda da rocha, numa proteção isolada ali. Nós seremos protegidos, estaremos refugiados na medida em que buscamos o reino de Deus e a justiça de Deus. Quando nós procuramos uma vida diferente da que o mundo está vivendo, quando nós andamos na contramão do sistema, é assim que nós estaremos nos refugiando em Cristo. É assim que nós estaremos buscando a segurança de Cristo. Entende? Não é só a gente orar, Senhor, me protege. Deus não pode proteger quem está fora do guarda-chuva dele. Nós precisamos nos achegar a Cristo. E a gente vê que o cetro, lembra da rainha Esther? Para a gente entender essa questão do cetro, que ela ia entrar na presença do rei. Se o rei estendesse o cetro para ela, tudo bem. Se o rei não estendesse o cetro, ela morreria. E aqui
A Bíblia está dizendo que o cetro do Senhor é um cetro de justiça. Não sei se eu posso usar essa comparação, mas quando você entrou lá em cima, o pastor Fernando mediu lá a sua temperatura. A gente pode dizer que Jesus estende o cetro, que é para medir a sua justiça, comparar a tua justiça com a justiça dele. Aí você estou perdido, comparar a minha justiça com a de Jesus. Mas na verdade, o que ele vai medir? O quanto da justiça dele está influenciando a nossa vida. Porque nós somos justificados pela justiça de Cristo. Mas se a justiça de Cristo não está em nós, não há justificação. Mas se a justiça de Cristo está realmente em mim, eu amo a justiça. E se eu amo a justiça, eu odeio o pecado. Fica claro isso, queridos? Então, quando nós olhamos para as citações do Velho Testamento aqui nestes versos de Hebreus que a gente leu aqui até o 9, isto prova amplamente o tema do autor, que é mostrar que Jesus é superior aos anjos e, portanto, digno de adoração. Nós vimos ele é superior aos anjos porque tem um nome maior que os anjos, o nome de Filho de Deus. Ele é superior porque ele é adorado pelos próprios anjos. Ele é superior por causa da sua soberania real e a sua unção divina. Agora, uma coisa, queridos, e isso é muito importante, uma coisa é a gente reconhecer a grandiosidade de Cristo, a dignidade de Cristo em ser adorado, e outra coisa muito diferente é nos achegarmos a Ele pessoalmente, buscando a sua justiça, que é buscar a própria salvação do Senhor. E então nós precisamos entender isso, precisamos nos apegar firmemente a Jesus como Senhor das nossas vidas e como Salvador de nossas vidas. Nós vemos aqui em todas as citações do Antigo Testamento que Deus Pai unge a Jesus e ordena a respeito de Jesus, né? Ele declara Jesus como filho e herdeiro e declara aos anjos que devem adorá-lo. Jesus é entronizado no trono de justiça. Por que Deus fez isto? Porque Deus resolveu enviar Jesus a este mundo e entronizar Jesus. Primeiro, porque o Pai ama o Filho e quer exaltá-lo e quer bendizê-lo como filho. Por outro lado, o Filho ama o Pai e quer que o Pai seja glorificado. Esta é a primeira razão, a unidade da Santíssima Trindade. Mas existe outra razão, né, que mostra por que Deus exaltou e entronizou Jesus. E isso Ele fez para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele, obtendo a salvação através de Jesus como mediador entre Deus e os homens. E então, essa é a razão porque o Filho eterno de Deus se fez homem. E como homem foi declarado Filho de Deus em poder. Tudo isto por nossa causa, tudo isto por amor a nós. O Filho de Deus se tornou como um de nós, para que nós pudéssemos nos tornar como Ele em sua ressurreição. Agora, se nós realmente cremos em Jesus como Filho de Deus e nos achegamos a Ele para ser nosso Salvador e Senhor, então estes versos que falam a respeito de Jesus, falam também a nosso respeito. Veja, lá no verso 5, Deus Pai fala, né? Tu és meu filho, hoje te gerei. Então, se nós realmente cremos em Jesus, estas palavras também diz respeito a nós. Deus Pai dizendo, tu és meu filho, hoje te gerei. E é por isso que nós podemos, como a Bíblia nos ensina, nos achegarmos a Deus e clamarmos, Abba, Pai, nosso Pai. E foi o que Jesus também nos ensinou na oração. Quando nós orarmos, dizemos Pai Nosso, né? Então,
Deus Pai, quando nós nos vê em Cristo, Ele diz: Tu és meu filho, hoje te gerei. Veja que Efésios capítulo 2, no verso 10, fala que nós somos nova criação, nós somos gerados em Cristo. Então Deus faz de nós uma nova geração. Através de Cristo Deus nos gera e Ele diz: Tu és meu filho, hoje te gerei. Ok? Naquele dia em que você foi unido a Jesus Cristo. No verso 6, nós estudamos que Jesus é chamado primogênito. E nós vimos que Jesus é primogênito sobre toda a criação. Mas a Bíblia também mostra que na sua ressurreição, Jesus é primogênito de uma nova criação. E essa criação somos nós, a sua igreja. Lá em Romanos capítulo 8, 29 diz isto: Pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E para a gente concluir aqui, o verso 9 fala de Deus ungindo a Jesus entronizado, e ele diz: com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Quando é que Jesus foi ungido com óleo de alegria? Nós vamos estudar isso mais detalhadamente, mas só para a gente antecipar e entender um pouquinho aqui, Hebreus capítulo 12, verso 2 diz: fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Então veja, Jesus sendo entronizado ao lado de Deus, ungido com este óleo de alegria. Por quê? Porque ele se propôs a suportar a cruz, não fazendo caso da vergonha que estaria sofrendo por abraçar o plano e propósito eterno de Deus. Então vem a grande questão, queridos: Jesus foi ungido com óleo de alegria. E a Bíblia diz: mais do que a teus companheiros. Por quê? Porque a alegria que nós recebemos, o óleo da alegria que nós recebemos hoje, ela vem de Jesus para nós. Ela vem através de Jesus, essa unção vem através de Jesus. Agora, por que muitas vezes nós não conseguimos ser realmente felizes e temos este óleo de alegria nos banhando diariamente? Porque a gente muitas vezes não suporta a cruz. A gente não quer carregar a cruz, que é exatamente amar a justiça e odiar o pecado. Fica claro isso, queridos? Então, quando nós amamos a justiça, odiamos o pecado, o óleo do qual Jesus recebeu vem sobre nossas vidas, porque nós somos os seus companheiros, amando a justiça e odiando o pecado. Fica claro isso, queridos? Então, veja, assim como Jesus é o Cristo, nós somos os cristãos que procedemos dele. É a mesma coisa que aqueles riachos que procedem de uma fonte de água. Não existe um rio se não houver uma fonte. Não é verdade? Não existe um verdadeiro cristão se esta pessoa não estiver ligada na fonte que é Cristo. E não existe verdadeira alegria sobre esse cristão se ele não estiver completamente unido a Cristo, em amor à justiça e em ódio ao pecado. Amém, queridos? Então, por causa da sua justiça, Cristo conquistou o reino. E nós, como membros desse reino, vamos reinar com Ele, como seus companheiros abençoados, com a bênção que Ele recebeu por suportar a cruz. E é sobre isto que Isaías profetiza lá no capítulo 61, versos 1 ao 3. Ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim,
Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos oprimidos, enviou-me a restaurar os de coração abatido, a proclamar liberdade aos cativos e pôr os presos em liberdade, proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar que se dê uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado aos que choram em Sião, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Então veja que a primeira parte desse texto se cumpriu em Jesus, lá em Lucas capítulo 4, verso 18, quando Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. E a segunda parte desse texto, que fala que Jesus, o Espírito de Deus está sobre ele para trazer libertação, e aí fala a consolar os tristes, a ordenar que se dê uma coroa de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto. Então veja, Jesus, e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele então tem essa unção para distribuir, e quando essa unção chega sobre as pessoas, o que está chegando sobre essas pessoas é coroa em vez de cinza, alegria em vez de pranto, louvor em vez de desespero. É um povo justo manifestando a glória do Senhor, como ele diz, para que se chame carvalho de justiça, plantação do Senhor, para que ele mesmo seja glorificado. Deu para entender isso, queridos? Então, tudo isto é a grande generosidade do nosso Rei, que é justo, o Filho primogênito de Deus, o nosso irmão mais velho, suas bênçãos a todos aqueles que nele confiam. Amém? E eu já falei muitas vezes e vou repetir pela última vez agora nessa mensagem. Vou repetir outras vezes depois, mas hoje vou repetir pela última vez. Buscarmos o reino de Deus é amarmos a justiça e odiarmos o pecado. Quando nós temos esta atitude no nosso coração, quando isto é uma verdade na nossa vida, então nós recebemos o óleo da alegria, as vestes de louvor, a coroa, né? E somos chamados carvalho de justiça, plantação do Senhor, para a glória do Senhor. Amém? Espero que você tenha entendido todas essas coisas aqui. Amém? Que Deus possa abençoar sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos?